Michael Jeffrey Jordan. Tido por muitos como o maior e melhor jogador da história do basquete, o 6 vezes campeão da NBA com os Chicago Bulls marcou época ao se destacar como o principal atleta dos anos 90, vencendo 5 MVPs de temporada regular e mais 6 de melhor jogador das finais, assim se consagrando como um dos nomes mais conhecidos do basquete mundial. Não é do estranhamento de ninguém o fato de que Jordan teve uma carreira extraordinária, com inúmeras jogadas incríveis e decisivas que marcaram a vida de todos que as presenciaram, e consequentemente o fizeram conquistar ainda mais espaço no coração dos fãs de basquete. Entretanto, antes desses tempos de glória, Jordan teve algumas pedras em seu caminho que dificultaram a sua chegada até o topo. E é por isso que no vídeo de hoje eu te contarei a história de como uma única equipe da NBA se tornou o maior desafio de toda a carreira de Michael Jordan. Não é possível. Somente 6% das pessoas que assistem meus vídeos são inscritas? Pelo amor de Deus, cara, o nome disso é desrespeito com o meu trabalho e com o basquete. Mano, verifica aí se você está inscrito e já maceta o sininho para receber as notificações de todo vídeo monstro que sair de basquete. Mas enfim, mano, chega de enrolação e vamos aí para o vídeo. Para entendermos melhor o surgimento desse time que botava pavor no Jordan, precisamos voltar um pouco no tempo e entender como ele foi de fato formado. Se você é fã de basquete e acompanha aqui o canal, muito provavelmente você já deve ter percebido que eu estou falando dos Bad Boy Pistons de Detroit. Portanto, antes de entrar em si nas batalhas épicas que eles tramaram contra Jordan, darei para vocês um pouco da história de como essa equipe se formou e eu te garanto que ela é bastante interessante. No início da década de 80, os Pistons não chegavam nem perto de ser uma boa equipe da NBA, e sempre apareciam nas listas dos piores times da liga. Aliás, eles encontravam extrema dificuldade em superar uma simples marca ridícula de 30 vitórias, mais ou menos como acontece com meus Knicks hoje em dia. De qualquer forma, o que importa saber é que os Pistons eram horrorosos no início da década e, além disso, jogavam em uma das cidades mais decadentes dos Estados Unidos, também conhecida como Detroit. Assim que as indústrias automobilísticas começaram a sair da cidade, todo tipo de estabelecimento sofreu um impacto econômico gigantesco, e a cidade estava ficando cada vez mais vazia e pobre, pois muitos cidadãos estavam perdendo emprego ou até saindo de lá devido à falta de oportunidade e de capital. Como você deve imaginar, essa crise também chegou aos Pistons, e isso gerou um estado de alarme geral na organização, já que a equipe estava indo de mal a pior e os seus donos estavam perdendo rios de dinheiro a cada dia que passava. No dia 9 de junho de 1981, porém, aconteceria algo que mudaria o destino dos Pistons para sempre, e os colocaria em uma posição muito boa para os próximos anos que estavam por vir. A equipe de Detroit tinha a segunda escolha no draft daquele ano, e com ela, eles acabaram escolhendo ninguém mais ninguém menos do que Isaiah Thomas, um dos jogadores universitários mais promissores da época, que já chegaria na NBA com a responsabilidade de tentar reviver os Pistons de Detroit. Agora, se você pensa que foi ele quem mais ajudou a equipe no início, você está extremamente enganado, pois quem de fato chegou bem na NBA foi Kelly Tripucka, um jogador que havia sido draftado pelos Pistons com a 12ª pick no draft daquele mesmo ano, e já chegara na liga fazendo médias de 21 pontos por jogo, assim surpreendendo a todos e jogando até melhor do que o próprio Isaiah. Até então, a equipe sofria com jogadores fracos e limitados, porém com a chegada de Thomas e Tripucka, Detroit entrou em uma nova era do esporte, e mais tarde naquela mesma temporada, eles adquiriram um dos pivôs mais fortes e físicos da época em Bill Laimbeer, também considerado por muitos como um cara sujo que batia mais do que jogava, porém mais tarde aqui no vídeo eu falarei mais sobre ele. Outras importantes aquisições do time no decorrer das próximas temporadas foram o novo técnico Chuck Daly e o bom jogador Vinnie Johnson, que agregaram muito à equipe e ajudaram os Pistons a chegar nos playoffs já na temporada de 1984, assim encerrando a seca deles de mais de 5 anos sem estar na postseason. Por incrível que pareça, os Pistons dessa época tinham um estilo de jogo bem ofensivo, com contra-ataques rápidos e eficientes que agradavam os olhos de quem assistia, e até lembrava um pouco o Showtime Lakers que dominava na época. No entanto, em termos de resultado, a equipe ainda estava bastante escassa, e nunca conseguia ir muito longe dos playoffs devido à sua fraca defesa que não dificultava em nada a vida dos oponentes, o que causou a diretoria a mudar drasticamente os rumos do time. Depois de 3 playoffs fracassados, a equipe decidiu trocar Kelly Tripucka pelo excelente pontuador Adrian Dantley e decidiu que o recém-draftado Joe Dumars se encaixava melhor na proposta da equipe, já que ele era bem mais jovem e marcava muito bem. Além disso, os Pistons também escolheram Dennis Rodman no draft de 86 e a partir de então surgiu o elenco que hoje é conhecido como os Bad Boy Pistons.
Não demorou nada para esse novo time dos Pistons jogar bem. Já na próxima temporada, eles melhoraram muito não só nos números, mas também na defesa e no ataque, assim se firmando de fato como uma das melhores equipes da NBA. Com este sucesso todo ficando cada vez maior, torcedores começaram a observar peculiaridades em seu estilo de jogo e começaram a questionar se aquela equipe dos Pistons era violenta de propósito e se desgastar os adversários fisicamente era uma estratégia do time, já que noite após noite os Pistons judiavam dos adversários, principalmente quando em casa. O principal líder dessas brigas todas era Bill Laimbeer, o pivô titular da equipe que, como eu disse antes, era mais conhecido por bater do que jogar. Sim, mano, o cara era realmente sujo. Enfim, Bill arrumava briga com praticamente todo mundo que aparecia em seu caminho, principalmente porque ele descia o cacete em qualquer jogador que tentava entrar no garrafão e, obviamente, eles não ficavam nem um pouco contentes em apanhar, portanto, tretas entre Bill e inúmeros jogadores da NBA não eram nada raras. De qualquer forma, a equipe inteira de Detroit havia adotado um estilo de jogo bastante aguerrido e sólido, o que resultou em boas campanhas nos playoffs dos anos seguintes. Aliás, eles conseguiram conter por 3 anos consecutivos a grande sensação do basquete na época em Michael Jordan. Os Chicago Bulls, naquela mesma época, também passavam por uma reestruturação profunda na equipe, que agora contava com Jerry Krause como GM e um jovem Michael Jordan como líder da equipe. Assim como aconteceu nos Pistons, os anos iniciais dessa nova era rapidamente demonstraram boa evolução, e Jordan conseguiu levar os Bulls aos playoffs já em sua primeira temporada na liga, porém não conseguiu evitar a derrota ainda na primeira fase. No decorrer dos próximos anos, Jordan não teria sucesso nos playoffs, e estava claro que ele precisava de ajuda para levar o time à frente. Portanto, na temporada de 1987, os Bulls adquiriram Scottie Pippen para fazer companhia a ele. Logo em seus primeiros playoffs juntos, essa dupla já teria uma prova de fogo pela frente, e eles enfrentariam os temíveis Bad Boy Pistons, que estavam loucos para levantar a sua primeira taça da NBA. Para tentar cumprir esse objetivo, a extremamente competitiva equipe de Detroit bolou um plano infalível para conter o jovem Michael Jordan, e a Isaiah Thomas pensou que para contê-lo era necessário jogar duro e desafiá-lo tanto fisicamente como mentalmente, assim tirando seu equilíbrio em quadra. Esse método foi denominado de Jordan Rules. Como vocês já devem saber, Detroit fez exatamente isso e fez da vida dele naquela série um verdadeiro inferno, pois sempre quando ele atacava a cesta ele era dobrado ou até triplicado, além de, claro, apanhar muito. O próprio Jordan hoje em dia diz que ele não estava fisicamente preparado para aquele tipo de desafio, e naquela época ele tinha um ódio e um desprezo infernal pelo estilo de jogo que era praticado pelos Pistons. Aliás, a Isaiah já estava virando seu maior rival e a equipe como um todo era uma enorme pedra no seu caminho. Vale destacar que na época, os Pistons eram provavelmente a equipe mais odiada dos Estados Unidos, e não agradavam nem um pouco ao fã de basquete que não torcia para eles, já que seu estilo praticado era extremamente sujo e arrogante. Durante as próximas 3 temporadas, Jordan ainda não seria páreo para a fórmula dos Pistons, e cairia para eles consecutivamente nos playoffs, além de assisti-los levantar 2 taças em 1989 e 1990. No ano de 1991, porém, as duas equipes se enfrentariam pela 4ª vez seguida nos playoffs, e agora Jordan e Pippen estavam muito mais fortes e preparados para batê-los, e foi isso que ocorreu. Os Bulls venceram a série por 4-0 com bastante tranquilidade, e Jordan finalmente conseguiu ultrapassar aquele muro que estava em seu caminho e levar os Bulls à sua primeira taça na história, assim deixando para trás o fantasma dos Pistons. Agora, se você pensa que os Bad Boys aceitaram a derrota, você está enganado, pois com 4 minutos faltando no jogo 4 daquela série, o banco inteiro da equipe saiu para o vestiário sem cumprimentar ninguém de Chicago, e só comprovou a fama da franquia de ser marrenta e desrespeitosa. De qualquer forma, essa atitude marcou o fim dos Bad Boy Pistons, e eles nunca mais cruzariam a estrada de Michael Jordan, que, como todos nós sabemos, seguiu para conquistar 6 taças com o Chicago Bulls. Quando pensamos nos Bad Boys de Detroit, porém, temos que tratá-los como um dos maiores times da história do basquete. E mesmo que você não concorde com seus meios, não há discussão que eles venceram várias das melhores equipes de todas e foram o maior desafio já apresentado para Michael Jordan. Ao meu ver, esse estilo de jogo que era apresentado pela equipe dos Pistons era único e nunca mais vai aparecer na NBA devido a essas regras mais restritas que tem nos dias de hoje. Mas deixa aí no comentário se você gosta dessa equipe dos Pistons, desse estilo de jogo, e se você quer que volte algum dia uma equipe que bata que nem eles. E mano, aproveita e já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho, e muito obrigado pela sua audiência, falou!